relacionamento, gente, não há discipulado. Porque, lembrando que quando a gente fala de discipulado, a gente está falando de crente ou não crente? Crente. Não esqueçam disso, tá? Se for não crente, qual é o termo que a gente usa? Evangelismo. Estamos evangelizando, não é isso? Então, assim, entre cristãos, aí que a gente tem que pensar muito nessa questão do relacionamento, porque nós somos irmãos. Somos irmãos, filhos do mesmo pai. Então, somos uma família. Então, quando eu olho para você, quando você olha para ele, quando ele olha para cá, nós vemos irmãos. Então, nós somos irmãos. Então, a gente precisa pensar nessa questão do relacionamento. E para se relacionar, a gente pode se isolar? Porque a chave está aqui comigo. Acho que está aqui comigo, em algum lugar. Tem uma aqui. Olha ali em cima. Tem? Aqui também tem. Não dá para se isolar. Não dá para cada um cuidar da sua própria vida. Não dá. Crente, um se mete na vida do outro. No melhor sentido da palavra, tá, gente? Entendam bem isso. Claro que a gente conhece limites, né? A gente sabe muito bem que os limites são muito importantes. Mas a gente precisa se envolver. A gente precisa se relacionar. E aí, digamos, você vai se relacionar comigo. Então, eu já vou te avisando. Eu tenho qualidade, mas eu também tenho defeitos. Então, você vai se relacionar também com os meus defeitos. Então, a gente já tem que estar preparado para isso. E é uma coisa que a gente, às vezes, não vê muito na igreja. Parece que a gente sempre espera que o outro seja o 100, seja o 10. Não, não somos. Quem é perfeito no nosso meio é o nosso irmão mais velho. Quem é? Jesus. Ele é o perfeito. Não estou dizendo que a gente, então, quem quiser que me ature. Não. Todos os dias eu tenho que lutar contra essa natureza carnal que existe dentro de mim. Todos os dias. Então, os relacionamentos, eles são importantes. Aí, Márcio leu Provérbio 18:1, que fala sobre o problema de você se isolar, de você se trancar, de você se distanciar, de acabar o culto, você ser o primeiro a ir embora. Isso é muito perigoso, né? Nós precisamos de uns dos outros, a gente precisa disso. E se a gente se chama de irmão, a gente precisa viver como irmão. E o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus falou assim, eu e o Pai somos um. Tá lá. E quando a gente olha para os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos falam do relacionamento do homem com Deus. Os outros 6 falam do relacionamento do homem com o seu próximo. Então, Deus quer que nós nos relacionemos com Ele? Sim. É uma das coisas que a gente vai pensar muito hoje, sobre o nosso relacionamento com Deus. Deus quer que eu me relacione com o próximo? Sim. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Até aí, tudo bem, gente? Tudo bem? Então, qual é o R que a gente está olhando? O R do relacionamento. Isso aí, isso aí. A igreja que Jesus pastoreou lá no colégio apostólico, os 12 apóstolos, todos eles eram perfeitos? Não, a gente fala muito do Judas, né? A gente fala muito do Pedro, né? Mas, gente, se a gente for olhar bem, todos eles eram seres humanos. E seres humanos possuem qualidades e defeitos, gente. A gente precisa entender isso para amadurecer em Cristo. Lucas 15, versículo 4, vai falar sobre a ovelha perdida. E aí o Márcio falou sobre isso semana passada. Ele falou que quando o pastor contou que tinha 99, e ele foi buscar, as outras 99 ovelhas não ficaram sozinhas. Principalmente porque elas tinham o quê? Umas as outras, né? Então, eu tenho você, você tem a mim, e nós estamos aqui juntos, né? Deus é o ponto de partida dos relacionamentos. Aí ele leu João 15, do 1 ao 5. E aí a maturidade espiritual, que independe da idade, não tem a ver com o fator biológico. Você vai encontrar crentes maduros de 13, 14, 10 anos, e você vai encontrar, infelizmente, crentes imaturos, eternamente novo convertido, com 50, 60, 70 anos. Você vai encontrar. Né? Essa pessoa está escolhendo isso, porque a palavra é um manual de crescimento espiritual. Gente, até aí tudo bem?
Se eu estiver falando muito rápido, Lília, desacelera, tá? Porque eu falo muito rápido. Então, a maturidade ela vai acontecer em tempos diferentes para pessoas diferentes. Aí a gente olha assim, não é possível. Tá tanto tempo na igreja. Gente, calma. Está identificando alguma coisa errada no seu irmão? A primeira coisa que você tem que fazer é orar por ele. Ora por ele. Ora por ele. E peça a Deus, Senhor, que meu irmão experimente a maturidade. Gente, porque a maturidade espiritual, ela tem começo, meio, mas ela praticamente ela não tem fim, porque ela está dentro do processo de santificação. Então você vai sendo santificado, você vai sendo amadurecido, você vai sendo transformado e ficando mais parecido com quem? Jesus. Nós precisamos ser cópias de Jesus. Tá aí, tudo bem? Sim? Romanos 15, do 1 ao 3, também foi lido semana passada. Filipenses 2, versículos 3 e 4. 2 Coríntios 7, versículos 5 e 7. E aí ele deixou um desafio para nós. Quem estava aqui semana passada? Eu estava. Deixou um desafio, tá rindo, Marquinhos? Ele deixou um desafio para nós, da gente buscar criar um relacionamento, ou relacionamentos, com uma pessoa, ou com pessoas, não precisava ser só pessoas daqui da nossa igreja, né? Com uma pessoa ou com uma família. Eu não sei como é que vocês fizeram, se fizeram. Eu vou contar a minha experiência, né? O que eu fiz? Eu criei uma lista de transmissão no celular, coloquei algumas pessoas daqui da igreja, também que não são daqui da igreja, e eu tenho tentado estreitar relacionamento com essas pessoas. Assim eu cumpri o meu desafio. Tá? E assim, qual é a importância do desafio? A importância do desafio é a gente falar para nós mesmos, para a nossa alma, que isso aqui não é só teoria. Isso aqui é prática. É estilo de vida. Então, assim, se eu, ao passar por aquela porta, pegar isso aqui, colocar aqui dentro da minha bolsa e não viver essa palavra, eu não vou conseguir ser aquilo que Deus quer que eu seja. Porque o verbo vivo que desceu do céu, que foi Jesus, ele veio e ele viveu tudo aquilo que ele nos pede. Então é lindo. Uma das coisas que mais assim, também me chamou a atenção quando eu era nova convertida é que quando as pessoas foram me ensinando a palavra e foram falando, o cristão é assim, o cristão age assim, o cristão fala assim, o cristão vive assim, o cristão escolhe assim. E aí eu olhava para Jesus, eu via Jesus fazendo. E eu cresci numa família que as pessoas diziam assim para mim, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. E aí é estranho. Porque está me pedindo uma coisa que você também não faz. Mas quando eu olhava para Jesus, eu falava assim, meu Deus, ele perdoou. Ele foi caluniado. Ele andou com pessoas. Ele amou até o fim. Ele foi humilhado. E aí eu falei, então ele é o meu mestre. Ele é o meu mestre. Porque a ele eu posso seguir. Porque ele me deu exemplo. E ele fez isso tudo e não pecou. Uau! Então só ele poderia morrer pelos meus pecados. Porque o pecador não pode morrer pelo pecado de ninguém. Vai remir o quê? O sangue dele não é puro. Hebreus vai dizer que o sangue de Jesus nos purifica. De quê? De quase todo? De todo pecado. Porque Jesus nunca pecou. Mesmo sendo 100% homem, 100% Deus. Ele venceu a morte. Por isso que a morte não conseguiu detê-lo. Porque ele venceu. Sem pecado, sem erro. Então, assim, se você procurar o fundador do Espiritismo, está lá. Ele está morto, está sepultado. Fundador do budismo, está lá. Fundador, sei lá, do taoísmo, está lá. Mas procura o fundador do cristianismo, procura Jesus. O sepulcro dele está vazio, ele ressuscitou, ele venceu a morte. E ele nos dá essa garantia. Mas é necessário, irmãos. Assim, responsabilidade de cada um de nós, que todos nós aqui somos cristãos, amamos a Deus. Então, é responsabilidade de cada um de nós, cada vez que a gente receber um desafio aqui na aula do discipulado, a gente tentar colocar isso em prática. A gente fazer, pelo menos tentar, ou não você já tem.
tentar fazer. E é muito desafiador quando a gente coloca a nossa alma no lugar dela. Entendeu? Agora tem um pouquinho de água para mim. Até aí tudo bem, gente? Então, a gente só vai aumentar um pouquinho esse desafio, tá? Pastor, pode repetir os 2 últimos Secreto. livros que o pastor Márcio deu na semana passada, que eu não vinha querer anotar pra gente. Ah, tá. Romanos tu anotou? Não. Romanos 15, Romanos 15. do 1 ao 3. Filipenses 2, versículos 3 e 4. E 2 Coríntios 7, versículos 5 e 7. Provérbios você anotou? Provérbios 18:1. Isso. E o 27 e 17 também. Acho que eu não falei. Não. Se quiser botar aí, 27 e 17. Isso. Pastora Lívia, Sim. o desafio foi... Para mim foi um desafio. Para mim também. Ele se tornou um desafio. Eu mandei um vídeo antigo do grupo do qual da igreja que eu fazia parte de uma das festividades. Aí mandei para algumas pessoas. Aí uma irmã, que foi minha maestrina, quando assim que eu aceitei Jesus, ela me respondeu e tal. Que bom. E eu sempre pergunto, como é que você tá? Tá tudo bem? Posso ajudar em alguma coisa? Poxa, eu estou muito triste, porque hoje estava tudo certo já. Eu ia me casar, o meu companheiro resolveu a situação do divórcio dele, e o meu divórcio já está tudo resolvido, enrolou. Eu falei assim, mas... E aí isso tem me deixado muito triste, porque eu não posso mais fazer o que eu gosto de fazer na igreja, e eu choro muito. Mas é o seguinte, me dá um nome do processo, deixa eu tentar dar uma olhada. Eu peguei o processo, peguei o número com ela, aí olhei o processo, aí peguei o que eu precisava, aí falei com ela assim, tá bom, sexta-feira a gente vai lá para resolver. Aí ela na sexta-feira para mim, na sexta-feira eu não posso. Porque eu vou ficar com a minha neta, não tenho como sair. Então, tá bom, então vamos lá na terça-feira. Aí marquei na terça-feira para ir lá com ela hoje. Aí quem ia comigo não pôde ir, aí eu fui buscar o meu irmão que mora lá próximo a ela para ir comigo. Aí fomos. Quando estávamos chegando, quando eu dobrei o carro, que eu fui dar ré para manobrar, deu um barulhão enorme. Misericórdia. Um barulho O enorme. seu? No meu carro. Jesus. Barulho enorme. Aí encostei o carro, fui lá olhar, tinha uma peça que caiu. Tá bom. Aí, beleza. Deixei o carro lá encostado e fui lá resolver o meu negócio, que eu tinha que resolver com ela. O objetivo era resolver, o objetivo não era mexer com o carro. Fui lá resolver. Aí, quando eu entrei, quando eu fui entrar, a menina, oi, pois não. Não, é que eu quero ir lá na segunda vara da família. Não, aqui hoje é dia do advogado, nós estamos com atendimento interno. Eu falei, caramba, eu esqueci. Mas deixa eu falar uma coisa, o quê? Eu sou servidor também, eu trabalho no segundo juizado, vou só falar com o chefe da serventia. Ah, pô, aí outra linguagem, vai lá. Ai, que bom. Tinha que ser o senhor. Aí fui lá, entrei com ela. Aí expliquei a situação. Ela está desde o ano, e o processo dela é 2014, saiu o divórcio, o ex-marido pegou o negócio para levar para fazer, não fez, faleceu, a família perdeu todos os papéis. Jesus. E ela estava nesse rolo porque o marido tinha resolvido e ela não, e ela já estava dizendo para ele, olha, eu acho que não é para a gente casar, eu acho que é para ficar um para cada lado. Já está querendo separar já. Meu Deus. Porque ela não estava aguentando a pressão de não poder trabalhar na casa do Senhor. E aí cheguei lá, ela falou comigo, olha, me mandaram até fazer um papel, me cobraram R$200, mas não resolveu nada. Vamos lá, aí fui lá, cheguei lá, fui atendido, expliquei a situação, a menina foi lá, ela tentou isso o ano passado inteiro. Foi em Caxias, foi em Belfor Roxo, foi em Caxias, Belfor Roxo, de um cartório para o outro. Sim. Cartório para o outro. E aí, cheguei lá, falei com a menina, ela pegou os papéis, olhou os papéis, nem mexeu no meu papel. Aí foi lá, chamou o chefe da serventia, eu tô vendo ele lá. Digita. Aí depois ele voltou. O que ele fez? Ele pegou todos os papéis e mandou para uma nota digital para o cartório onde vai fazer a averbação. Glória a Deus, que bom. Ai, não existe coincidência.
Graças a Deus. Mas a gente paga o preço. É. Ela tá no mecânico. Mas vale a pena. Olha lá, mas Vale a pena. essas brigas eu compro feliz na vida. É isso aí. Essas brigas eu entro feliz na vida. Caramba! Olha aí, tá vendo, gente? Cumpriu o desafio, abençoou vidas, pelo fato dele ser um advogado e ser alguém que trabalhava no lugar certo, no momento certo. Deus é perfeito. Então, irmãos, eu estimulo vocês, cumpram, façam isso. Desafiem-se. Sabe, hoje o Marco já colocou lá no grupo o vídeo da aula passada, os irmãos que não estiveram aqui. Então, assim, vale a pena, vale muito a pena a gente ouvir a palavra e colocar a palavra em prática, para que ela se mova na nossa vida. Maravilhoso. Mais alguém cumpriu o desafio, quer contar? Só? Glória! É bênção! Isso aí, Gilinha! Muito bom! Só não, é isso. Se moveu, gente. É isso aí. É sair dessa coisa do que eu quero, né? Do que eu estou me sentindo bem. É bem perigoso isso. É muito perigoso. E a gente fazer aquilo que Deus quer. Muito bem. Isso aí, isso aí. Mais alguém cumpriu o desafio da semana passada? Eu cumpri. Fala, meu bem. Eu liguei para uma senhora que perdeu o marido, ela só morava ela e o marido, ela também congregava comigo na outra igreja. E como eu fui no enterro do esposo dela, né? Aí estava falando com ela, mas de repente, assim, no nosso dia a dia, a gente começa a não ter mais aquele costume de sempre estar ligando, né? Aí, como teve esse desafio, eu liguei para ela, e ela não atendeu. Aí, na quinta, eu mandei mensagem. Aí ela falou: oi, minha rainha, eu vi sua ligação, mas não pude atender e tal. Eu falei: não, eu quero saber como você está, irmã Célia. Aí ela: ai, minha filha, eu tô tão desanimada, porque agora eu tô sozinha, começou a conversar comigo. Aí eu falei: mas e a igreja? Aí ela: não tô com vontade de mais de não, sem meu esposo. Ai, Jesus. Aí eu: ela tem que ficar só no café. Eu falei: essa semana não dá, que eu tenho uns afazeres lá da igreja, que eu vou fazer, não tem tempo. Mas semana que vem eu dou minha palavra à senhora que eu vou aí. Aí ela falou: então tá, você vem. Aí quando chegou na sexta-feira, eu mandei mensagem para ela de novo. Aí eu falei para ela, mandei assim: bom dia, minha linda, tudo bem? Como é que a senhora está? Deixa eu falar para a senhora, Jesus te ama e eu também. Ele está sentindo sua falta. Aí ela passou um pouquinho, ela me respondeu assim: a minha oração é que o Senhor usasse alguém para dizer um ponto ele me ama. E você foi a resposta disso. Domingo eu vou à igreja. Aí eu falei: então me manda uma foto quando estiver lá. Aí ela: olha, deixa de ser abusada. Eu falei: não, eu quero uma foto. Aí quando ela chegou na igreja, ela estava até aqui no curso, ela me mandou uma foto, mas eu não vi, só vi quando cheguei em casa. Aí eu fui e falei para ela: muito bem, isso aí. É assim que Jesus quer a senhora. Aí ela: não esquece de mim, não. Vai tomar café com ela. Em nome de Jesus. Vai tomar um café. Aí eu fiquei feliz, né? Porque ela falou que desde quando ele morreu, ela só foi na igreja 2 vezes, depois ela não foi mais. E agora ela foi de novo. Graças a Deus. Que bom, que bom. Bom, eu espero que daqui para frente, todos nós passamos os nossos desafios, tentamos fazer. Isso vai abençoar muito a vida da gente. Muito, muito. Eu não vou poder ouvir mais ninguém, mas mais alguém fez desafio da semana passada? Eu Fez, Marquinhos? Fez também? fiquei só no contato e na promessa, mas a promessa vai ser cumprida. Glória. Já Já avançou. fiz o contato. Aí, viu? Aí, viu, Chirinho? Ó, isso aí, isso aí. Gente, é muito importante. Então, hoje, eu vou falar o desafio de hoje no final da aula. A gente vai pegar esse desafio e vamos acrescentar. Ele vai ter um adendo. Tá? Ele vai ter um adendo. A gente vai continuar falando de relacionamentos. E aí... Ai, tá ótimo hoje, que bom. Eu gostaria que vocês formassem duplas. Mas não gostaria que vocês ficassem do lado de alguém que vocês estão acostumados, não.
Vocês ficassem assim misturados. Eu tenho umas atividades aí para dar para vocês. Hoje vai ser meio prático. Então, assim, dá para ler, o ar não tá ligado, então dá para sentar em qualquer lugar. Então, formem duplas aí, que aí eu já vou passando aí as atividades para vocês. Vamos lá, hein? Vamos lá, gente. Isso, ó, Milene já tá se movendo. Vamos lá, gente. Sai do lugar que você tá. Vamos lá, senta do lado de alguém. Isso aí, Vitor. Vamos lá, isso aí. Mas se moveu. Se moveu. Não, pela tua mãe não, né? A Valéria, né? Eu chamei. Vai ali, vai com quem? Não, vocês dois não. Vocês dois não. Não. Alessandra, faz aqui com a Gilinha. Vai lá. A outra Alessandra, procura alguém. Vai lá. Procura alguém. Vai lá. Fui trocada pela professora. Fui Isso, trocada. vai lá. Bora. Eu contei, gente. Tem 12. Vai lá. Fui trocada pela outra professora. Isso, vai lá. Quem é? Ah, a Lândia tá sozinha, não tá? Isso. E ó, vocês dois. Conhece não? Primeiro Samuel. Valeu. Vocês dois. Nesse data aí, por favor. Eu vi as coisas dela. Vocês dois aqui. E Isaías 41. Quando vem João 15, perdão. João 15. Aí 13, 14, 15. Vocês. Marcos 2. Tudo tá abrindo aqui. A escola, Pedro. Não, menos que eu Vai pegar. Vocês aqui. Romanos 16, capítulo 16, do 3 ao 24. Isso aí. Chegou mais uma dupla. Só vão ficar juntos porque chegaram juntos. O pastor Gelson aqui, ó. E um dos dois aí fica com o pastor Gelson. Michel, fica aqui com o pastor Gelson. Vocês dois, Filemon, tá? Carta de Paulo, Filemon. Falou ver se não deu muito, não. Ruth é os 4 capítulos. Ruth tem 4 capítulos. 4 capítulos. Vou falar o que ele vai fazer, tá? Eu tô sozinha. Quem tá sozinha? Eu. E aquele povo que tá lá na cozinha, vê se um deles lá não pode vir. Aí chegou. Ó, Vitória chegou. Faz com a Vitória. A Vitória chegou, gente. Ê, Glória! Calma ali. Oi. Ana e Vitória. Vou dar um texto pra vocês. Hã? E tem que ficar juntas. Mas tem 2 cadeiras ali, ó. Essa daqui. Eu tô isso aqui. Na humildade, no quebrantamento. Daqui a pouco eu te dou o teu lugar, tá? Vocês duas. 1 Coríntios 4, 17. Mantém aí. Mantém. Daqui a pouco eu falo o que vai fazer. Relacionamento. Ainda estou no relacionamento. Agosto é o mês do relacionamento. 1 Coríntios 4, 17. Vai entrar na tua mente, essa palavra vai entrar na tua mente. Está na tua mente. Receba. Você vai ver a louça. Vai ver a louça. 19 ou 22? Continuação do relacionamento da semana passada. Sim. 19 ou 22. Tudo. O que vocês vão fazer aí com esses textos? Vou deixar o Marco doido hoje. Gravando eu falar e Filemão pra cá. capítulo todo? O que? Oi? Filemão capítulo todo? É porque é só capítulo, tem um capítulo. Não, sim. É a carta de Paulo a Filemão. Nesses textos que eu passei para vocês, eu gostaria que vocês dois juntos, se quiser até as duplas chegarem para cá, para não atrapalhar o pensamento da outra dupla, vocês analisassem o que vocês veem em termos de relacionamento.
Que tipo de relacionamento é esse? Se é um relacionamento bom, se não é um relacionamento bom, o quanto vocês veem de Cristo nesse relacionamento. Todos esses versículos falam de relacionamento. Então, olhando para esse texto, o que você escreveria, o que você pensaria sobre relacionamento? Entendeu? No caso de vocês, continue mais. Tá? Das duas. 15 minutos. Isso. Qual foi a deixa eu ver. Primeira Samuel, primeira Samuel. É esse mesmo. Deixa eu marcar o tempo. 7h54, 6, 8h10. Tá? Aí pra gente Respira. separar. Olhando para esse texto, que tipo de relacionamento você vê? Bom, ruim, mais ou menos? E quando olha para a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre esse relacionamento? Tem uma amizade aí? Não tem uma amizade? Que tipo de amizade? Quem está sendo amigo de quem aí? Lembrando que amigo tem defeitos e qualidades, tá, gente? Oito e 10 a gente volta, tá? Mega saldão de ofertas. Pegaram aí? Ah, tá. Pega essa oferta aí, pega essa oferta. 1 Samuel 18, 20. Livro de Ruth. Amizade entre Ruth e Noemi, mais especificamente. Estou repetindo porque ele está gravando ali, tá? 2 Crônicas 20, versículo 7. Isaías 41, 8. João 15, 13, 14, 15. Marcos 2, versículo 1 ao versículo 12. Romanos, capítulo 16. Filemon, carta de Paulo a Filemon. E 1 Coríntios 4, 17, Filipenses 2, 19 a 22. Deixei de falar do texto de alguém? Falei do texto de todo mundo? Vocês não prestaram atenção no que eu estava Não falando? prestei, eu estava lendo. Eu imaginei. Então deixa eu perguntar aqui. Quem ficou com o 1 Samuel 18, 20? Vocês duas, né? Marquinhos e Adriana, Noemi e Ruth. Não é isso? Michel, Pastor Gelson, Filemon. Isso. Não é isso? Milene e Thaís. Ficaram com quem? Segunda Crônica 20, Analisa 7, Isaías 41. Se quiser, o restante pode ler para poder ficar fora de contexto. Pode sim. Valéria e Vitor ficaram com João 15, 13, 14, 15, né? Lândia e Cássia ficaram com Marcos 2, né? Zeca e Beto, Romanos 16, né? Do 3 ao 24, não é isso? Esqueci alguém? Ana e Vitória. 2 Coríntios 4, 17, Filipenses 2, 19 a 22. Show. Tá bom, Marquinhos? O meu coração. No final não muda o barulho que estão mas é mais porque a gente está um caminho de salvação. A saúde, saúde. Aí no finalzinho ali. Nada a ver com nada. Outro. Juro por Deus. Eu disse que não se lembra que a gente não se lembra. Sei, não é nada. Não,
Olha, Todos os irmãos vão ter assim, promoções e sessões e campos completamente enviados os pais recebem o Senhor Jesus Cristo. Cecília, não dá cola pra tua mãe. As palavras mas uma orientação boa, né? também acho. Não, foi 3 horas, 24, eu, 22, é o teste. Né? Só esquisito. Daqui a 10 minutos eu volto, hein? Cecília, toma conta da tua. Essa salvação não é mais esse pedaço aqui do 17 até o 20, até o 20. Até o 20 esse pedaço. Exatamente salvação. Mas essa é essa mesmo que vai dar, né? Porque fala Aqui começa a pegar esse versículo no meio do Antigo primeiro dia depois, fede nossa irmã. Nossa irmã está e a justifica coisa que de nós você se fala. Ele está falando um assunto que a mulher começa com outro assunto. Todas as caras com a saudação falando do jogo, falando do décimo. Paulo ele era bastante respeitado. E o décimo que era na prisão Paulo, ele colocou a reputação dele a 24. Amizade de entrega. Pode tem a sua reputação. É gratidão, né? Fala de gratidão. Saudação.
Paulo de Paulo de e o grande reconhecimento foi aqui é só coisa boa. E aqui é só um aviso. Pronto? 17 ou 19. Cinco minutos. Pouco tempo deixa. É só olhar e analisar. Há uma amizade, há um relacionamento, mas o que você vê nesse relacionamento aí? A Bíblia é um livro de relacionamentos? Sim. Perfeitos? Só de Deus. E ele é a parte perfeita, né? E até música. Todo mundo já acabou? Se já acabou, eu sigo. Não, Já? não. Os parentes me chamam. Vocês falaram acabou, não foi? Ali é só mestre. É, Ali é só mestre. ali, ó, outra categoria. É só doutor. A galera do som, SG, fato. Quantos decibéis? Essa amizade tem não sei quantos decibéis. Tô esperando, faltam 2 minutos. Carinho, amor, reconhecimento. Não.
Um minuto. Só para constar, tá? A senhora vem com esse desafio, meu coração está até acelerado. Ah, pelo amor de Deus, ninguém vai passar mal hoje, não tem uma enfermeira aqui. Elas não estão aqui. Foi? Foi. Então vamos lá. Nós estamos vendo, tem muito mais, relacionamentos à luz da Bíblia, não é isso? Porque nós somos filhos de Deus e Deus deixou um manual pra gente de vida. Então qualquer coisa que a gente vai fazer, escolher, viver, a gente tem sempre que pensar no manual, daquilo que está na palavra de Deus. E o primeiro relacionamento que a gente vai ouvir agora é o relacionamento que está em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20. O que vocês botaram aí? Emoção é emoção. Aplauda o Senhor pela vida dela, gente. Então, aqui nesse versículo fala sobre um relato que Saul ele descobre que a sua filha Mical amava Davi. E logo na sequência a gente vê que ele se alegra. Então no versículo 20 ele fala que ele se alegra, mas depois ele dá ali uma outra roupagem, vamos dizer assim, para essa alegria. Então, olhando para o texto e a luz da Bíblia, não é um relacionamento bom. Por quê? Qual que não é bom? O de Saul para Davi. Ah, sim. Agora, Mical. Ah, tá. Eu estou olhando para a luz ali, sim, por conta de Saul. Mas Mical e Davi era um relacionamento bom, porque ela amava Davi, então era um relacionamento bom. Mas o de Saul para Davi era ruim. Por quê? Saul queria usar o sentimento da filha e o casamento deles dois, Saul queria usar o relacionamento de uma só carne para que ele armasse ali algo para Davi ser morto. E ele queria que Davi fosse morto pela mão dos filisteus, não por ele. Ele ainda foi covarde, né? Nem sustentar ali o que ele queria fazer, ele quis no primeiro momento. Então, olhando isso, o sogro, seria o sogro dele para o genro, é um relacionamento péssimo. Mas a Mical realmente amava Davi, então era um relacionamento bom. Foi isso. Agora vou perguntar para sua companheira. Eu não estou duvidando, quem sou eu para duvidar? Saúl! Trabalho em grupo, todo mundo tem que falar, não faz essa professora. Estou me sentindo mal, não passa mal não. Não chegou um enfermeiro aqui nessa igreja. Saúl, Mical, Davi, tudo povo de Deus? Né? Saúl foi escolhido, né? Ele errou, a gente não vai entrar nisso. Então, de acordo com o que a dupla trouxe, olha o que eu estou falando, tá vendo? De acordo com o que a dupla trouxe, nem tudo eram flores, não é isso? Havia o amor, né? Mas também havia o sentimento de inveja, de malícia nos relacionamentos, não é isso? Até aí, tudo bem, gente? Com relação a esse versículo, vocês concordam com a visão delas? Assim? Amém. Houve realmente um relacionamento ali? Sim. Sim, perfeito ou imperfeito? Os dois. Com as suas perfeições e com as suas imperfeições, não é isso? Tá, e Ruth e Noemi? A dupla aí, Ruth e Noemi. Ela é a Noemi? Ela é a Noemi ou a Ruth? Tem um relacionamento de mãe e filho, né? Porque o marido da Noemi morreu, né? E ela ficou ali com a sogra dela do lado. E ela tratava a Noemi como, né, como uma filha, como ela uma mãe, né? E hoje em dia é difícil, né? Você tem que saber ter boas pessoas, né? Mas elas duas tinham um relacionamento de mãe e filha, independente de qualquer coisa, né? O marido morreu, né? E ela ficou ali com a sogra dela. Então eu acho que é um relacionamento bom que elas tinham, né? Ruth e Noemi, né? E aí, aqui? Você já falou. Assim, ótimo.
Ruth e Noemi eram iguais? Não. Mas havia um relacionamento? Entre diferentes, dá pra ter? Dá. Tem certeza, gente? Sim. Sim. Concordam com a dupla? Amém, sim. Havia um relacionamento de amizade? Vamos dizer assim? Sim, sim. Entre Ruth e Noemi, mesmo depois da morte, né, dos 3 homens da família, né? Elas seguiram juntas e essa amizade continuou, não é isso? Show. Filemon, o que Filemon tem a ver aí? Que carta foi essa? Pode começar, pode começar aí. Não, bastante Mas é tipo primeiro. Filemon tem muito relacionamento. Ele já começa com o relacionamento de Paulo e Timóteo, que Paulo escreve a carta, aí ele coloca Paulo e Timóteo. Aí tem o relacionamento para quem eles estão enviando a carta. E tem uma questão interessante que quando ele fala para mandar a carta a Filemon, ele diz que ele está alegre, que o coração dele está alegre por conta da fé e do amor que Filemon tem. E aí quando ele vai fazer o pedido, ele vai falar de Onésimo. Aí ele é claro, olha, entre você, Filemon e Onésimo, não teve um relacionamento muito bom, não. Aquele tempo que ele esteve contigo, ele te foi útil. Mas hoje, ele é meu filho das prisões, ele é útil tanto a mim quanto a ti. E aí eu vejo uma questão também bem interessante do respeito. Assim, ele poderia ficar com Filemon. Sim. Ele poderia ficar com Onésimo. Mas ele disse, não, eu estou enviando ele, porque eu gostaria muito dele me servindo aqui, mas eu não queria que fosse a força, eu queria que fosse voluntário. E aí ele envia Onésimo para Filemon e ainda diz, olha, se ele leva alguma coisa, eu pago. Você acha que Paulo, nessa carta que ele escreve lá para Filemon, ele foi um conciliador? Aí eu vou deixar. Ih, jogou. Não, você... É certo, não, isso aí mesmo. Jogou no melhor sentido, assim. Ping-pong. Sim, acredito que sim. Eu acho até mais profundo. Eu acho que Paulo, ele empenhou a sua reputação Ele fala isso. em favor, né? Ele tem, se eu não me engano, todo esse que ele fala assim, se ele te deve alguma coisa, pode colocar na minha conta. Assim, parecido com aquele que morreu no nosso lugar, né? Verdade. Ele fala isso. Então, assim, é uma amizade em que você empenha a sua reputação pelo seu amigo. Nós falamos sobre vários relacionamentos. Em uma pequena carta, nós vemos vários tipos de relacionamentos bons e ruins. Mas essa questão de Paulo, Filemon e Onésimo é muito interessante. Porque ele fala assim, cara, se ele te deve alguma coisa, pode botar na minha conta. Ou seja, toda a reputação positiva que eu tenho por você, leve em consideração pelo filho que eu gerei nas prisões. Então, isso é muito importante. Que tipo de amizade? Eu vejo isso. É uma amizade que empenha a sua própria reputação em favor do seu amigo. Verdade. Vocês concordam? Sim, concorda ou sem corda? Concorda, né? E aí, vocês, Milene e Thaís? De que relacionamento vocês estão falando? Vamos falar. E o silêncio. Então, aqui nos 2 versículos, está falando, a gente até anotou aqui, em 2 Crônicas de 20, no versículo 7, fala Abraão, teu amigo. E Isaías 41:8 fala Abraão, meu amigo. O de Isaías, a Milene vai falar, mas o de Crônicas é uma oração de Josafá, né? E aí eu foquei mais na amizade de Josafá com o Senhor, que eu coloquei aqui, que era uma amizade que era baseada em confiança, em aliança e em memória. Porque Josafá, naquele momento, ele ia enfrentar uma guerra. E aí, nessa oração, ele lembra tudo aquilo que o Senhor fez pelo povo. Aí ele lembra da amizade de Abraão
com Deus e fala, lembra daquilo que o Senhor fez, aí lembra da fidelidade, lembra da aliança. E aí eu anotei isso, que a amizade dele era baseada na confiança, na aliança e na memória. E aí eu anotei aqui que é como se ele falasse assim, eu conheço Deus em quem eu confio, porque eu conheço a história que ele construiu com aqueles que caminharam com ele. Então, assim, além de eu ter uma amizade com Deus, e essa amizade ela também se baseia no que Deus fez com aqueles que caminharam com ele. Por isso que eu anotei que a amizade é baseada também em memória, confiança e aliança. Isso. Você acha que, lendo esse versículo, a gente precisa rever algumas análises que a gente faz do comportamento dos outros? Porque, não sei vocês, de repente ninguém aqui, né? Mas às vezes a pessoa faz 99 coisas maravilhosas pra gente. Faz uma errada, aquele um tem um peso. Parece que apaga tudo aquilo que o outro já fez. Por que a gente tem... Não sei por quê, eu estou fazendo uma pergunta retórica. O hábito de lembrar do ruim. E aí Josafá nos ensina, né? No momento tão difícil que ele faz. Ele traz à memória aquilo que pode dar a ele paz. É lindo isso. É algo para a gente pensar. A Bíblia nos ensinando a sermos amigos. A gente sempre trata o outro como se o outro fosse perfeito, esperando que o outro compreenda que eu sou imperfeito. Estranho. Vai, Mi, fala aí. Como ela disse, né, nos dois versículos, a gente vê Abraão sendo chamado de amigo de Deus. Só que no primeiro, Josafá chama ele de amigo de Deus, e no segundo, Deus chama ele de amigo. Aí eu anotei que Abraão teve uma proximidade de Deus tão grande que ele influenciou uma geração a reconhecer que ele era amigo de Deus. Então, por mais que ele fosse chamado pelo próprio Deus de amigo, as outras pessoas também viram isso nele. Então, foi uma amizade que transparecia para as outras pessoas também. Glória a Deus. Eu fico imaginando Deus, né? Naquela hora que Abraão colocou a vida da própria esposa em risco, quando ele mentiu. Deixou ela lá, qualquer homem daquela cidade, daquele povo, poderia ter molestado. Fico pensando assim em Deus quando Abraão cedeu ao pedido de Sara e se deitou com Agar. Deus ali não estava em primeiro lugar no coração de Abraão. Fico pensando quando Deus despediu Ismael, seu próprio filho, do deserto. Vou ficar batendo nessa tecla para que a gente cresça e a gente tenha maturidade espiritual para entender que os nossos amigos não são perfeitos. Deus sabe disso. Então Deus aprovou a mentira de Abraão? Deus aprovou a covardia de Abraão? Não, gente. Deus é santo. Só que Deus sabe quem a gente é. Deus sabe, ainda assim Ele escolhe fazer uma aliança com a gente. E por que a gente não pode pedir a Deus, Deus, me ajuda a suportar fulano? Porque tu me suportas. Me ajuda a ter paciência com fulano, porque tu tens paciência comigo. Eu sou tua filha, eu tenho que me parecer contigo. Está dando para entender, irmão? Relacionamento. Às vezes a gente quer tanta compreensão pra gente, tanta tolerância. Mas pro outro, justiça, juízo, fogo, cortem suas cabeças. Lembra desse desenho? É algo pra gente pensar. E Deus chama ele de quê, menino? Amigo. Meu Deus. Ana e Vitória. Bora. Ana e Vitória. Eu o nome antes. Foi a Ana alfabética. Nem pensei nisso. Ela tá jogando. Eu tô vendo. Nesses versículos, a gente pode perceber um tratamento de filho, né? Tanto que em 1 Coríntios 4, 17, ele fala assim, Paulo fala assim, Timóteo, que é meu querido e fiel filho no Senhor. A amizade foi crescendo tanto que foi tomando outro grau de intimidade, né? Nos dois a gente percebeu isso em comum, né? Nos dois versículos que foi dado a nós, foi a mesma coisa. O tratamento dele
passou da amizade, né? É uma consideração assim de filho. Acontece com a gente, né? Às vezes. E aí, dona Vitória? Até aqui que o Senhor nos deu. Não passou. Eu não quero mais fazer isso. Passou de ser carne. Não, não entendendo. E Filipenses, interessante é que eu estava lendo, eu lembro muito da minha filha escudeira, né? Ana Clara, que anda comigo muito, porque Paulo, ele confia tanto no que ele ensinou a Timóteo, que ele fala assim, olha, eu estou enviando ele para vocês numa expectativa de que ele vai chegar aí, sabe? Para que ele chegue, volte me dando boas novas, boas notícias de vocês, porque assim, ele, no versículo 2 ele fala, porque todos buscam seus próprios interesses. 21, versículo 21 de Filipenses 2. Porque todos buscam seus próprios interesses, e não os de Jesus. Mas vocês sabem que Timóteo era diferente, ele sabia que para Timóteo era diferente. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho. Eu não vejo nenhum altivez e nem soberba disso, assim. Não, ele estava comigo, então não tem como ser diferente. Eu não consigo enxergar isso, sabe? Mas, tipo assim, é como se ele falasse assim, Timóteo tem o mesmo compromisso de fé com Cristo que eu tenho. Eu consegui passar isso para ele. Então, assim, é a minha extensão. E aí, no restante do versículo, ele fala que eu espero que em breve eu também esteja com vocês e tudo mais. Então, assim, ele acredita, ele passou o ensinamento a Timóteo para que ele estivesse lá ao ponto suficiente de saber a extensão do que Deus tem em mim também, sabe? Como se fosse um complemento. Sim. Eu acho que esse amor de filho também levou a isso, a ser complemento do ministério. Isso é muito bonito. Isso. E é bom quando a gente lê primeira carta de Paulo a Timóteo, segunda Timóteo, a gente percebe realmente ali um pai instruindo um filho em tudo. Em tudo. Ele, como a gente costuma usar o termo, ele não passa a mão pela cabeça de Timóteo. Timóteo, olha isso, Timóteo, preste atenção nisso. Timóteo, esteja atento a isso. Sabe? E numa amizade precisa ter isso. Sabe? Eu não posso ver o meu amigo à beira de um precipício sendo destruído e ficar rindo. Ou então aplaudir, ou então virar as costas e fingir que não. Eu não posso expor. A Bíblia nunca vai me dar respaldo para eu envergonhar ninguém, para eu expor ninguém. Se eu fizer isso, eu tenho que pedir desculpa, eu tenho que pedir perdão. Mas quando tiver só a gente, só nós dois, amigo, amiga, aquela hora, nada a ver. Tem certeza? Não, nada a ver. Aquilo ali, ó, não. Deus não te chamou para isso. Não foi para isso. Olha o que a Bíblia diz. Tem que ter isso. Tem que ter isso. É muito importante. E Paulo é bem mais velho que Timóteo. Timóteo ouve e atende, tem um chamado, e tendo um chamado, ele não se ensoberbece, ele ouve. É muito interessante isso. VV, Vitor e Valério. Verdade e vida. Tá chegando aí, acho que a Sara e o Robert são os veteranos, chegaram depois. Eles vão fazer um fechamento. Jéssica não pastor. Vai, doutor, desculpa. Fala. Acredito que quando a gente está em um relacionamento, a gente, para dar a vida para alguém, a gente tem que estar muito íntimo da pessoa, conhecer muito o que a pessoa está passando. E quando a gente está numa amizade, a gente acaba sofrendo junto com a pessoa, né? Quando a gente vê a pessoa passando por algo tão assim pesado e fala, cara, eu não posso ajudar naquilo, mas só que você sente a dor que a pessoa está sentindo, né? Mas só que entregar a vida para uma pessoa, talvez, acho que no dia de hoje, trazendo para o dia de hoje, é meio difícil a gente falar, cara, eu consigo dar a minha vida para tal pessoa, mas quando a gente olha num relacionamento baseado na Bíblia, Jesus dando o seu filho, né, pela gente, cara, que amor é esse? Eu fico pensando nisso, sabe? Que amor é esse? Porque se a base de tudo ali não fosse o amor, talvez não seria entregue, mas quando a gente está no relacionamento, que acaba criando um vínculo, tem amor na amizade, a gente consegue sentir
a dúvida que a pessoa está sentindo ali naquele momento. A pastora aqui vai concluir. Deixa só eu completar um pouquinho aí. Quantos são maridos aqui? Levantem as mãos. Só o relacionamento de vocês com as esposas é comparado a isso que o Vitor falou. A Bíblia diz que vocês precisam ser como Cristo. Morrer por nós, esposas, se entregar por ela. A Bíblia fala isso, né? Efésios capítulo 5 vai dizer isso. Que o Vitor é capaz de morrer pela esposa. As mulheres gritam, dão um xerique, peitinho, a questão da submissão, quando elas não entendem biblicamente o que é submissão. Eu não vou falar sobre isso hoje. Mas quando a gente olha para a missão do marido no casamento, eu também abençoe vocês. E abençoe mesmo. Porque o que é requerido, misericórdia. Deixa eu ouvir. A letra V aí, VA. Assim, a primeira coisa, né, da gente pegar esse capítulo ao mesmo tempo que é fácil, é fácil, modo de dizer assim, eu sei de quem eu estou falando, né? É mole. Cara, vai caindo assim a ficha quando você vai lendo, né? E eu não sei se eu vou conseguir, porque não existe maior amor que este, né? De alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Quem fez isso? Um ótimo relacionamento de um amigo que não tem pecado, né? Com um pecador, né? Sou eu. Um amigo que deu a vida por mim, que me escolheu, tá? Não escolheu errado, apesar de mim, né? Que não falha, que não se atrasa, que me libertou, que me fez amiga, né? Que não abandona, me escolheu para que eu dê fruto e que o fruto permaneça, né? Que me ensina com amor e a amar, que quer ser íntimo, que traz paz, que revela a sua vontade, seus segredos, amor sem medida, que não faz acepção, que se entrega, é pura graça, que transforma, que quer a nossa felicidade, amor que não engana. E se eu continuar, vai ter muito mais coisa. E que ele nos ensina de uma forma tão especial, ele nos disciplina, que ele diz, amai como eu amei. Né? E tudo que eu recebi do meu pai, eu estou passando para você, ele revela segredo para nós. E João relata isso com um amor, né, que a gente entende a amizade deles dois, a ponto do maior segredo sobre as nossas vidas, sobre o fim, foi revelado para ele. Na Ilha de Paz. Então, que amor é esse? Você perguntou lá, sai e rola de novo, fazer um fechamento. Então, aqui a gente lendo, são vários relacionamentos, né? Sim, isso aí. Paulo escreve uma lista de amigos, né? Sim. Então, vou resumir um todo, porque são muitos, mas ao meu ver aí, o nosso entendimento, desde o 3 ao 17, aqui ele está ressaltando o relacionamento que ele tem com carinho, com afeição e trazendo à tona o amor que ele tem também, o reconhecimento pelas pessoas. Aí do 17 ao 19, também eu acho que é um relacionamento bom, porque aqui ele está com cuidado. Aqui já é um cuidado que ele tem, mostrando que nem tudo são flores. Pode ter espinhos. Sim, sim. É o cuidado que ele tem por amar o amor e o que ele está falando do 17 ao 19, ele está falando, cuidado que no meio de vocês tem aqueles que não pegam a doutrina que é Cristo Jesus. Sim. Que não pegam para tomar cuidado. Então, isso é um cuidado, é um amor que ele tem, um carinho que ele tem por essas pessoas que abriram as portas para ele e para muitos outros. Isso, perfeito.
paralítico de Cafarnaum. Relacionamento de amizades, né? De amigos verdadeiros, amigos que querem levar o outro a Cristo. Independente da circunstância, porque tinha muitos aí que não acreditavam que Jesus poderia curar, e eles, vendo cheio, procurando pelo teto, não seja por onde que vai entrar, ter esse encontro com Cristo. O importante é levá-los até a Cristo, né? Isso daí é o verdadeiro amigo. O amigo que quer o seu bem de verdade, ele tem que te apresentar a Cristo. Não vai passar a mão na sua cabeça, não é aqueles amigos de bebida, não é amigos de farra, é amigos que sempre vai te levar à presença do Senhor. Nossa oportunidade. Acho que fala em Marcos 2, 21 ao 12, que nós temos que também ter um coração liberal de perdoar, né? E saber que o Senhor ele é capaz de liberar o perdão. Porque o paralítico ele foi perdoado, entendeu? Através da ajuda dos amigos que levou ele a Cristo, que ele queria ir até Jesus pedir o perdão, né? Para o Senhor perdoar ele. Então, quando os amigos levou ele, com todo o sacrifício que foi para levar ele até Cristo, o Senhor perdoou e disse a ele: levanta-te, não peques mais, né? Na minha linguagem é esse, porque aquela doença que ele tinha, paralisado, eu acredito que tinha sido por causa do coração endurecido, de perdão, de perdoar pessoas, de confessar os seus pecados, mas ele teve amigos, qual deu a mão a ele e levou ele até a Jesus para perdoar. E é assim que nós devemos fazer nas nossas vidas. Um irmão errar com a gente, um irmão, conforme você acabou de falar aí, nós temos que sim, quando uma pessoa fazer o erro uma só vez, a gente não tem que julgar. A gente pode até ficar triste, mas no momento certo a gente pedir sabedoria do Senhor para que a gente possamos chegar perto do nosso irmão e dizer: irmão, você errou comigo, então você me perdoa, eu te perdoo, mas não faz mais. Entendeu? Porque isso realmente, de fato, a falta de perdão nos deixa doentes, nos deixa paralíticos, entendeu? Nos deixa sem fé. E ele teve pessoas que levassem ele até Jesus para que ele voltasse a andar e Jesus perdoasse ele. Inclusive, nessa passagem, Jesus é até criticado, né? Porque primeiro ele perdoa os pecados. Por quê? Não tem doença pior. Não tem doença pior. A maior bênção que o ser humano pode receber é o perdão dos seus pecados, né? Teste o resto, pode acontecer ou não. Ótimo. Então, palmas para vocês. Agora, sai o que é o relacionamento à luz da Bíblia? Os dois. Eu te dou uma oração. Que isso, Ana? Sabe isso com maçãs. Cada um contou um pouco sobre como entendeu o relacionamento, né, de cada história. Tá. Tem uma história que mexe muito comigo, que é a de Paulo, Barnabé e João Marcos. Sim. Em Atos 13. Eu tenho ela aqui. Eu não falei sobre ela está aqui. Em Atos 13, a Bíblia diz que o Espírito Santo orienta que hajam orações e jejum, e Paulo e Barnabé são consagrados ao ministério. Sim. E o verso 4 diz que João Marcos estava lá, junto com eles. Quando chega no capítulo 15, agora Paulo, João Marcos e Barnabé, eles estão num concílio, numa briga terrível, por causa das pessoas que queriam impor ali a circuncisão. No mesmo capítulo 15, agora Paulo e Barnabé brigando por causa de João Marcos. E cada um vai para um lado. E quando a gente olha para esse texto, ele tem um desfecho que a gente gosta muito. Apesar de ser triste, para mim ele é revigorante quando em 2 Timóteo, no capítulo 4, volta mais uma vez agora João Marcos sendo apresentado na história, porque Paulo fala: trazei-me João Marcos, porque me é muito útil para a grande obra do Senhor. Então, são 3 pessoas, 3 relacionamentos distintos e percepção sobre o momento da vida, e mostra como que isso é uma realidade. O que acaba que muitas das vezes
a gente, por ser muito imediatista, a gente ou despreza uma amizade por um erro, ou acaba investindo muito numa amizade que Deus já mandou romper. Ainda que haja ali uma relevância espiritual sobre a vida até de Barnabé. A gente está falando de Barnabé, de qualquer um. Então, uma amizade, um relacionamento nutrido na palavra de Deus, é um relacionamento em que você, a todo momento, usa como aferidor a palavra, para que você consiga saber o momento certo de continuar ou até mesmo de interromper esse relacionamento. Sim. Sem mágoas, sem ressentimento, mas preferindo sentir saudade para não ser contaminado pela falta de perdão. Nossa, Sara, nossa, eu não posso. Eu não posso nem falar. Tá ótimo. Foi muito forte, muito forte. Eu falei para vocês que o desafio dessa semana ele vai ser agregado ao desafio da semana passada. Qual foi o desafio da semana passada? Nós pedimos a vocês que buscassem criar um relacionamento com uma pessoa, ou com pessoas, ou com uma família. Aí alguém perguntou, acho que foi a Lélia, perguntou, tem que ser só pessoas daqui da nossa igreja? Não, pode ser pessoas de outras igrejas. Lembrando que quando a gente fala de discipulado, a gente fala de crentes. Quando a gente fala de evangelismo, a gente fala de não crentes. E aí, Tilinha contou a experiência dela, a Valéria falou um pouquinho, o pastor Gelson contou, eu falei um pouquinho. A gente não tem tempo para ouvir todo mundo. Bom, hoje, o que vai acontecer? Essa semana, de hoje até a próxima terça-feira, permitindo Deus, essa pessoa que está aí do seu lado é alguém que Deus ama. É alguém que Deus ama e é alguém que Deus te chamou para você ser amiga dessa pessoa. Mas como a gente vai prolongar isso durante uma semana e a gente tem aprendido no discipulado que mulher discipula mulher e homem discipula homem, a gente duvido trocar de lugar com a Adriana. Valeu, Marlene! Vou pedir pra Sara ficar com a Rosa. E Robert e Rafael, fiquem juntos, tá? Porque os três vão. Marcos fica com o Wesley, né? E o Rafael junto. E aí então, gente, estreitem esse relacionamento. Você está do lado da tua irmã, do teu irmão. Vocês têm um beijo para almoçar para cá. Isso, vai ser engraçado a Milene e a Thaís, as duas são muito caladas. Vai ser possível. Eu sei tudo, por exemplo, Ana e Vitória são primas. Aí alguém vai dizer assim, Ana sabe tudo de Vitória, Vitória sabe tudo. Não sabe.
Não sabe. É um tempo de aprofundar raízes. De repente você vai descobrir coisas que você nem imaginava desse teu amigo e desse teu irmão. Então, eles deixam juntos durante essa semana, não sei como, não sei de que maneira, entendeu? Tem que fazer coisa bem Eita, que o Marquinhos vai chegar uma chama, entendeu? Vamos lá em Atos, capítulo 16, já tem mais 15 minutos, né? Até as 9. Atos, capítulo 16. Atos 16, versículo 25. Dá uma olhada aí nesse versículo. Me dá uma texto aí. Atos 16, 25. Sim, senhora. Amiga Diana. Como é que você vai fazer? Não, já pegaram? Já. Sexta-feira vai ser o primeiro testemunho. É verdade, mas chorando, uma não, e me lembro que eles não dá aula. Não. Eu falar 50 minutos. Estudem livre. Atos 16, 25, vai dizer assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Dois amigos, sim ou não? Sim, né? Dois servos de Deus, sim ou não? Sim. Estavam numa situação confortável, sim ou não? Não. Nem um pouco, de verdade. Qual era o horário aí? Os amigos estavam juntos? Meia-noite. Gente, assim, eles não estavam acordados porque eles conversaram tanto, passaram o dia todo ali juntos. Ih, deu medo, não. A situação não era essa, desses dois amigos. Paulo e Silas estavam presos. Por que eles foram presos? Hã? Por pregar o evangelho. Esse foi o crime que eles cometeram. Juntos? Juntos. Mas qual foi a escolha daqueles dois amigos? Qual é a sequência que está aí no versículo 25? Oravam e cantavam hinos. Oravam e cantavam. Então são duas armas que vocês precisam levar para essa semana. A oração e o louvor. Essas armas vão ajudar a cada um de nós a termos amizades profundas. Tem hora que a gente não se entende, que dirá o amigo. Pois tem motivo de separação, de desunião, de discórdia, de murmuração, de nota de repúdio no Facebook. Não, gente. É orar e cantar. Perto da meia-noite, olha que versículo profundo. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos faziam o quê? Escutavam. Tem gente escutando a sua vida. Tem gente. Tem testemunho disso, fala aí. Fala. Fala aí pra você falar, nossa vizinha lá. Tá. Não, eu fui comprar pão, né? Tava descendo ali da rua, aí eu voltando pra casa e encontrei a vizinha, mas só que eu não falo com ela. Aí ela perguntou se a gente ela já ouviu algumas vezes a gente fazer a célula lá em casa e tal. Ela perguntou se a gente fazia, tinha dado uma pausa na célula, foi até na época que dava pausa. Aí ela perguntou, mas eu sempre ouço alguém cantando louvor lá, que não sei o quê. Aí perguntou se era eu que cantava, ficava cantando. Não. Aí eu falei, minha esposa canta. Ela, não, mas é voz de homem. Eu falei, sou eu então.
surpreendi porque o filho dela é porque eu faço de vez em quando, tá? Não é toda hora não, tá de vez em quando. Aí quando é que é? Quando eu vi aí ela falou, ela pediu pra sempre continuar cantando, porque tem uma vizinha de baixo, de idade já, que falou que quando ouve o louvor, lembra muito do marido dela, já é falecido. Então, e isso alegra ela. Aí ela pediu pra sempre que eu puder continuar cantando. A gente aprender a preservar o amigo. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado. Elogiar, a gente elogia na frente de todo mundo. Quando a gente tem que chamar, cuidado. Isso é versículo bíblico, não, mas minha mãe e minha avó diziam muito isso. Parede tem ouvido e mato tem olho. Então tem sempre alguém, cuidado. Entendeu? Com quem você comenta, com quem você fala. A gente tem que tomar cuidado aí. A gente sabe o que aconteceu, a gente conhece Atos capítulo 16. A gente sabe o que aquele culto provocou. Então que a nossa amizade, que o nosso relacionamento, ele venha gerar vidas, gerar bons testemunhos, gerar aproximação da cruz de Cristo. Porque o grande propósito dessa aula de hoje é entender que discipulado começa com relacionamento. A gente precisa ter um relacionamento com Deus e uns com os outros. Mas entendendo o seguinte, a gente precisa entender isso. Eu vou bater nessa tecla porque, infelizmente, a igreja atual ela tem uma ilusão em relação ao ser humano. Gente, não é assim. Se eu te magoar, não é. Eu queria muito dizer isso. É isso aí, cara. Quando eu te magoar. Mas não é dizer isso assim, se balançando, ou gostando, ou fazendo carinho do pecado, porque Deus não me chamou para isso. Mas há uma natureza carnal. A gente corre para a cruz. A gente corre para a palavra. Mas não se iluda. Não, fulano é meu parceiro, meu amigo na igreja, está sempre junto e tal. Tá, mas ele tem um Adão dentro dele, ela tem uma Eva dentro dela. Vai errar. Vai errar. O pastor vai errar. O diácono vai errar. O líder de departamento vai errar. O pessoal da mídia vai errar. O ministério de louvor vai errar. E o que eu tenho que fazer? Qual é a minha escolha diante do erro do outro? O que eu vou derramar nesse momento? Ah, não, você viu. O Wesley me xingou, eu xinguei ele. Não, você xingou, executar o Wesley. Ele fez isso não. Porque era o que estava dentro de você. Foi igual a idoso da senhora que me bateu. Isso. Idoso? Conta, Sara. Eu estava trabalhando no meu sonho, eu ouvi da paz, Senhor, assim, sair da central, sem querer, diante de Deus, sem querer, eu fiz ele chinelo no metrô. Me desculpa, ele uma parte que desce no metrô. Ele veio na perto de me xingando, até aquela decisão que ele chegou a parte que eu não dei confiança pra ele, que eu não ligo, ele me deu um soco no braço. Diante de Deus, me deu um soco no braço, aí eu falei, moça, eu não tô te batendo, dá vontade de chorar. Meu Deus. Aí o cara segurou ele, eu continuei. Eu cheguei pro meu setor, aí o meu líder, Sara, o que tá acontecendo? Eu falei, ai, meu Deus, me bateu. Chega a ser engraçado, gente. Eu tenho, mas ele falou com a gente que é bobo, que sabe que a gente não vai bater ninguém. Aí ele trouxe o suco de maracujá pra mim e toma, Sara, tá meio... Aí eu falei, o pessoal passou de Sara também, eu falei, tô metendo doente. Eu falei, eu não ia bater nele. Pra bater nele já eu não tinha nada, então o que a Juliana tá falando do céu, você fica sem reação. Um soco no teu braço de manhã, uma mão já pelou.
Ele só tá de idade, mas ele não é bobo. Não, vamos melhorar. Aí a Bíblia já sabe. Amigo Chelsea, ajuda o seu amigo Michel. Se eu falar que eu não fez as coisas, seria... Sim. Só que eu achava que eu não ia bater nele, que eu não ia xingar, a minha reação seria chorar na frente. Aí ele me pode, meu lugar.